Mas para que vocês entendam, é preciso começar do começo, não é? E nossa história tem início no século XIX, quando um cara chamado Karl Marx criou a teoria do comunismo, um sistema econômico onde a propriedade privada e o acúmulo de capital não existem e o povo trabalha para si mesmo através do Estado. Marx se juntou com um outro cara chamado Friedrich Engels, alertando os proletariados, os peão da Alemanha, de que eles deveriam se rebelar contra o capitalismo. E os convenceram disso, dizendo que tudo que a classe operária produz deve permanecer com a classe operária, dane-se os patrões. Eles saíram espalhando esse monte de baboseira pela Europa inteira e um jovem chamado Vladimir Lenin aproveitou a desordem provocada pelo início da Primeira Guerra Mundial e decidiu aplicar essa tal revolução do proletariado através de uma revolta armada, surgindo aí a União Soviética. Depois de 5 anos, Lenin foi ver se no céu tem pão. E morreu. E Joseph Stalin, o cara do bigode grosso, deu um golpe no sucessor de Lenin e assumiu o comando da União Soviética, saindo do poder só depois de 20 anos. Todo mundo viu o fracasso do primeiro experimento marxista no mundo, no qual matou 20 milhões de pessoas, e então criaram na Grã-Bretanha a Sociedade Fabiana, conhecido também como Socialismo Fabiano, que pretendia aplicar o comunismo de uma forma progressiva e não metendo louco como Stalin fez. A ideia era apresentar o Estado como provedor do bem-estar social e taxar o povo com impostos de pouquinho a pouquinho para que eles não percebessem o cerceamento de suas liberdades individuais, mas é claro, tendo como foco ainda a defesa do proletariado. Enquanto isso, criavam na Alemanha a social-democracia, não é, Dória? Sou um social-democrata do seu país, é assim que eu me apresento. Muito parecida com o socialismo fabiano, esse sistema também pretendia libertar os trabalhadores dos malvados capitalistas burgueses e dizia lutar também por aqueles que sofriam preconceito pela sua cultura ou situação econômica. Já na Itália, o jornalista e líder do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, escreveu, enquanto estava na cadeia, o seu livro Cadernos do Cárcere, e chegou à conclusão de que a União Soviética fracassou porque uma ditadura comunista jamais resistiria sem uma hegemonia cultural. Então, Gramsci propôs o controle do sistema educacional, das instituições religiosas e dos meios de comunicação. Que nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país. E diante disso tudo, um outro alemão chamado Felix Uell chegou à seguinte conclusão: com as bases da sociedade destruídas, o Estado cada vez mais vai ser visto como necessário para corrigir esses problemas. E foi assim que nasceu a Escola de Frankfurt, que, ao contrário das escolas tradicionais, passou a deturpar os valores morais e cívicos que sempre foram estabelecidos pela igreja e pela família. Esse movimento deu origem também à tal teoria crítica, que se baseia em criticar basicamente tudo até a exaustão, tornando assim mais fácil de derrubar as bases da sociedade. E você aí levando seu filho para a escola achando que o pensamento crítico que ele está aprendendo na aula de filosofia tem outro propósito. Enfim, esses estudos serviram para criarem na França o desconstrucionismo, que tem como fundamento distorcer a ideia de algo para que aquilo ganhe um novo sentido. E foi esse desconstrucionismo que deu origem ao politicamente correto, afinal ele relativiza a moralidade de acordo com as suas necessidades políticas. Um membro da Escola de Frankfurt e também do Partido Social Democrata Alemão, Herbert Marcuse, é difícil falar o nome desse pessoal, né? O vídeo inteiro só com nome difícil, impressionante. Herbert Marcuse admitiu que o capitalismo foi um sucesso e tornou a vida dos proletariados boas demais para usarem eles como ferramenta de revolução. E foi aí que a esquerda passou a adotar a primeira minoria, os criminosos, que até hoje são as vítimas da sociedade. Ele determinou também que a masculinidade e a feminilidade não eram diferenças sexuais essenciais da natureza humana, e sim
construções sociais e defendeu que a libertinagem sexual seria uma reação aos malditos conservadores. Foi aí que nos Estados Unidos nasceu a New Left, uma esquerda humanitária que focava em pautas progressistas bonitinhas, como a defesa das minorias, o ambientalismo, o feminismo, mas sempre com o mesmo objetivo final, a revolução. Nos anos 80, a New Left serviu como base para outro pensador comunista, o Saul Alinsky, que tinha como base 3 premissas. A primeira delas, a desinformação. Porque, segundo ele, não se pode contar seu objetivo final ao povo, porque ele pode se assustar e não apoiar a causa. A segunda é o niilismo político, onde tudo vale para que a revolução aconteça, sem valores, sem regras, como se a corrupção fosse necessária para chegar ao poder. E o terceiro pilar é a difamação do oponente pela extinção de sua vida pública, igualzinho ao que fazem com o Bolsonaro aqui no Brasil. Foram justamente os pensamentos desse Saul Alinsky que serviram de base para o Lula chegar ao poder junto com seus amiguinhos do PSDB, MDB, PCdoB e o escambau. Saul Alinsky achava que o coletivismo era a chave para a desconstrução do capitalismo que Marx tanto pregava. Para ele, o esquema era dividir a sociedade em classes e fazer o povo brigar entre si para conseguir o apoio das minorias que, na verdade, são a maioria. A defesa de pautas progressistas resultou também na criação de uma infinidade de ONGs que sempre receberam bilhões do dinheiro público de vários países para ajudar apenas na composição do quebra-cabeça chamado marxismo cultural.